Prazer estar com vocês para mais uma master aqui do Celint. Primeiro, eu queria dar alguns recados, né? Eu acho que a maioria já conhece o nosso sistema. A gente tem as lives, né? Que é caracterizada por durar 30 minutos e a gente, sempre que tem pergunta, faz ali pelo chat. E não tem uma apresentação de slides. Na master, ao contrário, a gente tem slides, né? Nós vamos mostrar aqui alguns slides. Ela dura 45 minutos. E vocês poderão interagir no final. Então, reservem as perguntas para a gente vai abrir depois da apresentação, a gente abre uma sessão de perguntas e respostas que vão ser ao vivo aí, então a gente vai poder abrir o canal. Aí a gente completa 45 minutos e acaba aqui o nosso encontro. Deu tudo bem? Todo mundo compreendeu aqui como é o nosso master, né? O assunto de hoje é um assunto bastante caro para mim, né? Porque eu andei pesquisando sobre isso aí nos últimos 10, 15 anos, porque eu vou falar sobre o papel, né, do presidente do conselho. Então, a arte e a ciência de ser um share, né? De ser um share do conselho. É, Me interessei muito por esse assunto porque eu fui presidente do conselho de uma empresa familiar, meu primeiro conselho que eu presidi há quase 20 anos atrás, e eu não sabia muito bem qual que era meu papel, né, o que que eu deveria fazer, quais seriam as atribuições, e fui pesquisar no mercado o que que tinha para eu aprender. E para minha surpresa, tinha zero ou quase zero sobre isso, né? Quando eu estou falando de 20 anos atrás, hoje já tem algumas coisas, mas mesmo assim, muito aquém do que eu acho que a seriedade, a profundidade do assunto merece. Então, nesse meio tempo, eu fui então pesquisar e, obviamente, também com a minha experiência, hoje já presidi mais de 5 conselhos de empresas, então pude ver na prática, estudando, vendo, entendendo, fazendo aqui as minhas pesquisas e acabei montando então um programa, né, que é o programa que a gente chama de DPC, Programa de Desenvolvimento de Presidentes do Conselho que tem alguma uma linha mestra que eu quero apresentar hoje. E é óbvio que essa linha mestra já vai dar bastante insights do que é, o que nós estamos falando em relação a esse papel do presidente, o que que ele faz. Enfim, nós já tivemos uma turma do DPC ano passado e esse ano vamos ter mais uma. Então, é uma oportunidade aí para quem quiser se aprofundar e tiver aí o pré-requisito que o curso demanda, de poder caminhar com a gente. Essa turma já está de pé, nós já temos 8 participantes inscritos, apesar de que ela, acho que, se não me engano, vai acontecer só em maio ou junho, mas de qualquer forma, já estamos aí com a turma montada. Então, o objetivo hoje é apresentar esses poucos slides sobre o conteúdo, o conceito, a metodologia, mas ao mesmo tempo debater sobre esses papéis. Eu acho que reservado aí os últimos 15, 20 minutos da nossa conversa para a gente interagir e vocês perguntarem aqui e a gente poder fazer um papo gostoso sobre o que que é ser presidente, quais são as atribuições. O próprio título, né, já acaba denunciando aqui um pouco, né, a arte e a ciência de ser um presidente, ou seja, tem muito da ciência, mas também tem muito da arte. A gente não consegue ser um presidente de conselho, aliás, um conselheiro também, né? Cá entre nós, mas especialmente para o presidente do conselho, cabe ali uma questão que supera, né, o conhecimento exato, supera o manual. Ele vai ter que ter as atribuições e as responsabilidades, né, que cabem sobre ele, utilizando isso de uma forma muito mais lúdica, né? Então, temos aqui alguns que já fizeram o programa DPC. Estou vendo aqui o Tamburus, né, que já fez, então prazer em tê-lo novamente conosco. Tamburus, você vai poder me desmentir aqui, por favor, nas perguntas e respostas. Por favor, mete o pau aqui no que você viu. Não, Mas, não. enfim. é, Opa, tá aí, já se manifestou, né, Tamburus? Então tá bom. Eu vou começar a apontar aqui os slides e então vai ser aqui a minha parte introdutória para o assunto, que depois eu, como eu falei, espero que vocês façam bastante perguntas aí para a gente trocar ideia no final. A partir de agora eu não estou vendo todos, né? Então, qualquer coisa, vocês me acionem aqui, quiserem interromper também por algum motivo, fiquem à vontade, não tem problema. Estão vendo minha tela cheia aí, né?
Então, tudo certo, né? Então, eu vou começar aqui apresentando. Bom, primeiro, aqui quem não me conhece, a minha apresentação, eu fui o fundador aqui do Celint, hoje sou o chairman, né, do Conselho do Celint, estou aqui trabalhando nessa função já, não só no Celint, mas em outras empresas, já há um certo tempo, né, como eu falei, e, e isso tem me dado aí bastante material para poder apresentar para vocês aqui, discutir o que eu vejo como sendo esse papel do presidente do conselho, tá? Bom, primeiro, o Celint, falar um pouco do Celint. O Celint é um centro de estudos de liderança e governança integrais, na verdade é uma escola de formação, né, de conselheiros, ao mesmo tempo uma consultoria para implementação e desenvolvimento de conselhos e empresas. Então a gente tem esses dois braços, né, que se comunicam e que fazem com que o CEID seja interessante, seja uma espécie de uma boutique que já atuou em mais de 60 empresas para desenvolver conselho, governança, e que também já tem mais de 1.200 profissionais formados nos nossos programas. E, além disso, já desenvolveu 55 posições em conselhos, cuja maioria foi preenchida pelos nossos próprios alumnis, né? Então, aqui é um trabalho que, como eu falo, é um ecossistema que se fecha. Desenvolvemos profissionais para atuar em conselho, atuamos nas empresas implementando e desenvolvendo governança, e com isso a gente acaba fechando posições, né, que também são preenchidas majoritariamente pela nossa própria base de alunos. Essas 55 posições foram autorais, quer dizer, foram posições que o Celint pôde desenvolver mesmo, né, criar a partir do zero ali. Poucas, se não me engano, dessas 55, se não me engano, três ou quatro só foram repasse, né, que a gente recebeu de alguma empresa que estava procurando por um conselheiro. Então, está aqui um pouquinho do Celint. Legal que nós estamos enchendo aqui a casa, já temos mais de 40. Também isso é legal para a gente poder trocar ideia e fazer aqui um bom encontro. Bom, falando um pouquinho do conselho, né? O conselho é a peça-chave para a criação de valor da empresa. Por que que ele é a peça-chave? Se a gente realmente tiver um conselho imbuído das suas atribuições, que são direcionar a empresa para o seu futuro, controlar se a empresa está indo para a direção correta, criar o direcionamento estratégico e, com isso, medir se a empresa tem, de fato, criado valor, né? E essa é a métrica principal. A gente fala que uma governança integral, que o Celint preconiza, ela busca a criação de valores para todos os públicos, para todos os stakeholders, sendo que o acionista ou o shareholder é um público importante, se não talvez o principal. Então, a meta-chave do conselho é assegurar de que a empresa está criando valor e, com isso, ela vai em direção à sua perenidade, à sua perenização adaptativa, né? Se o conselho é a peça-chave para a criação de valor e o presidente do conselho é o catalisador para o bom funcionamento do conselho, então o papel do presidente é realmente importantíssimo. Porque ele que vai ajudar para que esse processo de criação de valor que está lá vinculado ao conselho possa acontecer da melhor forma possível e que ele possa ser valoroso, que ele possa trazer de fato posições interessantes para a gestão da empresa e é uma complementação, né? O conselho é uma complementação com a gestão, as duas trabalhando juntas. Eu sempre falo nos programas do Celint que se tiver um conselho maravilhoso, mas tiver um CEO medíocre, é como se o conselho estivesse se anulando, né? O CEO ali é o elo, né, entre a gestão e a governança. Esse elo tem que ser forte. A força desse conjunto é medido pela força desse elo. Então, um presidente do conselho, obviamente, o primeiro papel dele é observar, mentorar, dirigir ali, ajudar o presidente executivo a executar o seu trabalho da melhor forma possível, e fazer com que o conselho consiga gerenciar, né, consiga ajudar esse presidente executivo a executar a sua função da melhor forma, tá? Então, o chairperson é crucial para os resultados atuais e futuros da companhia. E olha só, se isso é verdade, né? Estamos falando de lógica aqui. O conselho, peça-chave para criar valor. O presidente do conselho é o catalisador que ajuda esse conselho a funcionar da melhor forma. Portanto, por lógica, né, o chairperson é crucial para os resultados atuais e futuros. Por outro lado, as empresas dão tão pouca atenção ao que é o presidente do conselho, qual é o papel dele, como é que ele deveria agir,
quais são suas atribuições, qual é o perfil desejado, qual é o dia a dia, qual é a rotina que esse presidente do conselho deveria ter. Então, isso é muito pouco estudado, e é isso que o Celente veio trazer à tona, porque a gente percebe claramente que, se nós pegarmos uma empresa familiar ou uma empresa multifamiliar, multissocietária, que elege o seu presidente do conselho puramente por critérios políticos, sem o mínimo de técnica e de ciência e de arte, ela vai estar perdendo um elo crucial para os resultados. E aí pode dizer que a governança não funciona. Já vi isso várias vezes, né? Casos de que, ó, estamos achando que a governança não funciona. Por quê? Porque tem dois elos fracos. O presidente executivo, em alguns casos, mas na grande maioria é o presidente do conselho, que não sabe como é que ele tem que agir, como é que ele tem que criar, como é que ele tem que extrair o maior valor desse conselho. E é isso que a gente tem que trazer sob perspectiva para poder executar essa função de uma maneira bacana. E aí eu me pergunto, né, até acho, né, na minha humilde visão aqui, eu acho que na medida que a gente tem esse papel de presidente do conselho bem clarificado, pessoas e profissionais que estão habilitados e sequiosos aí de desenvolver esse papel de uma forma coerente, congruente, eu acredito realmente que um mercado vai se desenvolver daqui para frente para as pessoas que estão qualificadas para essa posição. É como se a gente estivesse se preparando para atuar numa nova profissão, numa nova frente de trabalho, assim como a gente se preparou e vem se preparando há muitos anos para ser conselheiro. Eu acho que existe uma nova frente de atividade que vem ao nosso encontro, porque cada vez mais a gente percebe nas empresas essa necessidade. Vou dar um exemplo concreto. Nós desenvolvemos um conselho numa empresa relativamente pequena de tecnologia, faturamento na casa aí dos 20 milhões de reais, uma empresa do Paraná. E nós atuamos ali com sócios, principalmente com o fundador e seus sócios, né? E montamos o conselho, ele ficou super satisfeito, colocamos, ele foi bastante generoso, colocou três conselheiros externos independentes, o que é raro. Grande maioria das vezes tem empresas que faturam bilhões, que a gente está montando governança e que me pedem, não, eu quero só um conselheiro externo independente, né? Mas essa foi super generosa, já contratou três, né? E a coisa foi tão bem que eu até tive uma boa surpresa, fiquei assim impressionado, porque no andar da carruagem, esse acionista, que também é o CEO, ele falou: não, eu preciso ter um presidente do conselho aqui que seja independente e que me ajude de uma forma coerente. E elegeu um desses conselheiros, um dos três que a gente contratou, como sendo o presidente do seu conselho. Então, isso é aquela velha história, né, na matemática, né? Prove ou dê contra-exemplo. Eu estou dando uma prova aqui, né? Ou talvez um contra-exemplo da teoria que diz, não, os presidentes do conselho nunca vão ascender numa função independente. É ao contrário. Dou o meu próprio exemplo, né? Eu sou presidente do conselho já há 5 anos de uma empresa de Petrópolis, também multifamiliar, são duas famílias de sócios, e eu sou o único independente. Na verdade, nós somos agora em dois independentes, um conselheiro e o presidente do conselho, que é independente, que não é membro da família. Também essa é uma prova, né, de que essa função ela vem ganhando tração. Portanto, se ele é crucial para os resultados atuais e futuros, precisamos entender, né, qual é os movimentos que a gente precisa fazer. Há dois movimentos básicos que diferenciam conselheiros de presidente do conselho, executivos de presidente, presidente executivo de presidente do conselho. Primeiro movimento eu chamo do poder da ação para a ação do poder. O que isso significa? Olha, quando eu estou com a caneta, quando eu estou na linha executiva, eu tenho poder da ação. Eu tenho poder, eu vou lá e vou fazer a ação acontecer. Quando eu migro para presidente do conselho, eu tenho a ação do poder. Ou seja, é na ação do conselho, é na ação da troca, da discussão, do debate, que eu crio poder para que a linha executiva faça o poder da ação. Então, eu transfiro, eu tenho que mudar de diapasão, porque é exatamente pela dialética do debate que a gente vai encontrar as melhores soluções em que o presidente do conselho é o catalisador. Portanto, eu preciso entender que eu estou mudando do poder da ação para a ação do poder. E o segundo da transformação, também novamente por um aforismo que eu trago, é que eu tenho que parar de desenvolver a prática para entender a prática a desenvolver.
Então, significa o quê? Eu tenho que, quando eu estou na linha executiva, na linha de frente, eu desenvolvo as práticas que eu vou implantar. Agora, quando eu estou no conselho, como presidente do conselho, eu tenho que pensar qual é a prática que a empresa tem que desenvolver. É uma mudança de perspectiva. E aí vem as funções, né, que a gente entende que tem que ser tratadas aí pelo presidente. O que fazer para exercer essa função em plenitude? Qual é a prática, né, a se desenvolver? Qual é, enfim, essas novas perspectivas que o presidente do conselho deve trazer para a empresa quando ele catalisa, quando ele assume essa função frente aí, ao conselho? Bom, nesse caso, opa, peraí, travou aqui minha. Eu vou ter que voltar aqui porque travou. Só um minutinho. Vamos lá. Agora sim. Desculpem aí o pequeno. É que travou. Quando trava, a gente tem que tirar da tela e voltar. Então, agora eu estou voltando. Vamos lá. Então, o que que nós temos? O que que nós temos? Que práticas são essas que a gente tem que desenvolver? São o que a gente chama de 15 papéis a serem exercidos pelo presidente do conselho. Esses 15 papéis, eles estão distribuídos em papéis na reunião, em papéis entre uma reunião e outra e papéis fora da reunião. Normalmente a gente pensa o presidente do conselho só como alguém que está agindo na reunião. Mas não, ele vai ter três classes de papéis a serem exercidos. Na reunião, é muito claro para nós, né? Nós temos que. O presidente do conselho tem que ser um maestro, ele vai orquestrar os debates, ele vai ser um incentivador para que todos possam dar suas opiniões, as suas visões, ele vai ser um mediador de debates. Quantas e quantas vezes eu não tenho sido, principalmente nas empresas familiares, um mediador, né? E para chegar até o limite em um dos conselhos que eu estou, me foi dada a atribuição, depois de várias avaliações do conselho, foi me dada a atribuição, de simplesmente ser um julgador da qualidade do debate e poder interferir para parar aquele debate naquela hora. Porque esse mediador chega a um certo ponto que a ele é atribuída a função, né, de poder arbitrar o que está funcionando ou não. E quando o conselho me deu esse poder, foi muito bom, porque a gente avançou várias casas, né, em às vezes perder tempo. Ele é um sintetizador, ele é alguém que encontra o caminho da síntese entre tese e antítese, né? Ele tem que buscar a síntese do debate e, finalmente, ele lidera a reunião. Ele é um líder de reunião. Ele toma as precauções e os cuidados para que a reunião ocorra da melhor forma possível, né? Então, está aqui os papéis da reunião, que para mim são papéis de uma certa forma até intuitivos, acho que todo mundo tem um pouco da visão de qual que é esse papel na reunião. Agora, quais são os papéis entre reuniões? Quer dizer, então, olhem só, o presidente do conselho, ele não está formalizado como agir, como alguém que age só durante a reunião. Ele precisa estar empoderado para agir entre reuniões, porque ali acontece, nos bastidores, acontece muita coisa. E, portanto, o presidente do conselho precisa ganhar mais do que os conselheiros, porque ele vai ter mais trabalho, ele vai ter papéis a serem exercidos na reunião, entre e fora delas, fora das reuniões. Então, ele vai sim. A gente fala que o presidente do conselho deve ganhar no mínimo 50% a mais do que um conselheiro, em alguns casos, deve ganhar o dobro por causa dessa responsabilidade que ele vai ter entre reuniões e fora delas. Entre reuniões, o que que ele faz? Ele dirige a pauta anual, ele estuda e prepara a pauta anual de assuntos. Como todo mundo, a maioria que sabe, porque já fez nossos programas, a pauta anual é o ápice ali da governança, ela define aquilo que o conselho vai discutir. Ele é guardião da estratégia, ele tem que olhar a estratégia, ver se ela está sendo discutida, tem que esmiuçar os projetos estratégicos, trazer para eles para a pauta, né? Ele é um estimulador das atas efetivas, ele tem que olhar para o secretário ou para alguém que faz a ata e falar: essa ata não está efetiva, muda aqui. Ele tem que observar. A ata é um documento importante. E essa ata tem que ser olhada com lupa pelo presidente do conselho. Quarto, ele é líder da governança, ele tem que olhar a governança como um todo da companhia. Quem é que vai ficar olhando a governança? Se a governança não tiver um governance officer,
que é muito raro ainda, né? Alguém que é um executivo, governance officer, é um executivo que está full time na companhia, olhando as práticas de governança. Só grandes empresas que têm isso. A grande maioria das empresas familiares não pode se dar o luxo de ter essa figura por custo fixo. Então, o que que eles fazem? O que que é feito? Esse papel vai para um secretário part-time ou, né, o próprio presidente do conselho precisa olhar, né, essa função de liderar a governança, ver como ela está, o que tem que ser mudado, etc. E por último, ele tem que garantir materiais de apoio. Isso parece óbvio, mas não é tanto. Muitas vezes vai-se para uma reunião sem ter nenhum material de suporte, tem que tomar decisão sobre o projeto e o projeto não foi distribuído. Chega no dia anterior, já meio sem muito sentido, né, de poder discutir, porque já se perdeu ali a oportunidade de estudar, então o material fica inútil. Então ele tem que ser um garantidor da presteza e da própria, do próprio on time que esses materiais têm que chegar, né, do tempo certo eles chegar na mão dos conselheiros. Então, olhe como ele tem bastante papel entre reuniões. Mas não é só isso. Ele acaba tendo que assumir também dentro e fora da empresa, papéis que são além da reunião. O que que são esses papéis? Ele muitas vezes é mentor desse presidente executivo, ele executa ali uma função de acompanhamento e de instruções, de dicas, enfim, ser uma voz, né, forte na definição das atribuições do presidente executivo. Ele também é um diplomata, porque ele vai ter que agir com as famílias. Muitas vezes ele vai jantar com um membro da família, vai almoçar com outro, vai conversar, fazendo uma diplomacia, uma certa política de boa vizinhança, porque na hora que precisar tomar uma decisão mais complicada, mais complexa, ele já vai ter conseguido essa atribuição, né? Ele é um negociador, alinhador, muitas vezes entre famílias, entre questões que estão, vamos dizer assim, fora da reunião, fora do escopo daquela reunião ou da mera pauta de governança. Ele vai ver questões que extrapolam isso, às vezes acordo de sócios, às vezes questões que estão ligadas a perfis de participação, enfim, como é que ele vai alinhar essas questões. Ele é um pontífice com os stakeholders, ele é alguém que olha para os stakeholders, já que a gente tem essa visão que a governança tem que criar valor para todos os públicos, ele tem que estar presente, às vezes visitando uma loja, visitando um cliente, um fornecedor, para estar em contato, né? Fazendo uma ponte direta com os stakeholders. E por último, ele é inovador, né? Cada vez mais o conselho tem que estar ciente da inovação tecnológica, da inovação digital, da inovação de inteligência artificial, enfim, ele é alguém que vai olhar com esses olhos abertos, né, de que a empresa precisa para inovar. Então, vejam, são 15 papéis que são exercidos na reunião, entre reuniões, dentro e fora da empresa. Esses papéis eles são esmiuçados, né, durante o nosso programa DPC para dar maior clareza de como que eu posso desenvolvê-los na medida que eu for um presidente do conselho. Além disso, existem 4 competências e habilidades fundamentais que a gente vai ajudar a destrinchar no DPC, 10 instrumentos de trabalho. Esses instrumentos de trabalho nada mais são do que práticas que a gente tem que utilizar para fazer com que esses papéis aconteçam. Por exemplo, um dos instrumentos de trabalho é a avaliação de desempenho. É a hora-chave em que o presidente do conselho vai poder exercer o papel de mentor do presidente executivo. Esse é um instrumento, um dos 10 instrumentos de trabalho importantes. Porque se sem isso, sem ter uma avaliação de desempenho, como é que eu vou sentar o presidente executivo e passar para ele algumas orientações? Claro que isso pode acontecer on the job, né? E até é recomendável, né, que cada vez que termine uma reunião, se sente com o presidente executivo, converse sobre como é que foi o papel, o que que aconteceu. Mas a hora-chave, a hora formal é aquela que vem uma avaliação 360 graus. Aí há muito mais elementos para ser colocados à mesa. E não raro, né, o presidente executivo se surpreende. Puxa, mas eu não pensei nesse ângulo, eu não concordo com isso. Então é hora de ter um mentor ali que vai ajudá-lo. E por fim, há uma série de questões e problemas a evitar, né, que nós vamos especificar claramente. Não teríamos tempo de entrar nos detalhes de todas elas aqui, e fazem parte, inclusive, do nosso programa, tá? Se quem quiser hoje dar uma olhada no programa, está aqui o QR Code.
É só colocar o celular aqui nessa tela, ele já vai direto ali para a tela do DPC no nosso site. E lá vocês vão ter mais informações da metodologia, quando começa, data e tal, enfim. Eu acho que vai ajudar aí quem tiver interessado a poder se aprofundar. E claro que eu vou responder perguntas, já estou quase acabando aqui a minha parte para a gente poder entrar nos debates, tá? Além disso, nós estamos lançando uma trilha que foi lançada no ano passado, né? Que é a trilha de certificação para presidentes de conselho. Nós vamos fazer, a partir do final deste ano, uma certificação que vai ser composta pelo DPC, que é um programa que tem 11 horas, pelo ARTE, que nós temos a Vera aqui, que é uma das instrutoras do ARTE, que é o processo de escutativo e processo decisório, programa fantástico, super bem avaliado. Ele não é exclusivo da certificação de presidentes, ele também está disponível para quem é conselheiro e quiser fazer esse processo, esse programa, então ele está aberto. O LIC, que é a liderança integral do conselho, e o ATP, que é o autoconhecimento e transformação pessoal. Esses dois ainda não estão disponíveis, possivelmente estarão disponíveis até o final do ano, para que em 2026 a gente já consiga exercer aí a primeira certificação, né, o primeiro grupo de certificação. Então, tá aqui, né? E outra coisa que nós vamos fazer, quem fizer o CertPress, né, com todos esses 4 programas, também vai acessar um grupo de networking exclusivo, que vai fazer periodicamente, uma vez por ano, uma imersão para a gente poder se aprofundar nas nossas práticas de presidente do conselho, onde também vai ser a base para que todos nós possamos fazer um PDI anual de qual que eu devo fazer no ano que vem, o que eu tenho que me aprofundar, ou seja, é uma comunidade de prática, né, que a gente chama, é uma practice community, que vai ajudar os presidentes de conselho que forem certificados, que estiverem aqui com a gente, a poder caminhar e se desenvolver constantemente, dado que o aprendizado contínuo é uma tônica, né, hoje em dia, para todos nós, e a gente aprende uns com os outros, né? Se pensar que uma pedra é pontiaguda, mas quando ela entra no rio e ela se desbasta com outras pedras, ela fica redonda, né? Então, arredondar a nossa função é exatamente essa parábola, né, da pedra. A gente vai se desbastando uns com os outros e nesse processo de desbaste a gente fica redondo para executar aí as nossas atribuições. Então, é isso, né, que a gente traz como elementos, né? E eu acho que me estendi aqui no tempo, mas eu gostaria agora de efetivamente passar para vocês a palavra, né? E a gente poder debater aqui o que vocês acham, quem já está nessa função, o que tem para contribuir, enfim. Acho que é legal a gente aproveitar os últimos 15 minutos aí que nós temos de tempo para a gente poder debater. Por favor, quem for fazer as perguntas, já levanta a mão e a gente vai dando a palavra, né? Use o mecanismo do Zoom aí de raise hands e a gente já vai poder atender. Está aberto aí. Primeiro, Gabriel Razotti. Gabriel. Oi, Wanderlei, boa tarde. Obrigado aí pelo Master 45, muito interessante e conciso. Antes de começar a falar do tema de hoje de presidente, eu fiquei com uma dúvida respeito a esse curso sobre autoconhecimento. Eu sei que ainda não é esse efetivo, mas você pode antecipar um pouco ao caminho, Perfeito, a perfeito. Ótima pergunta? pergunta, Gabriel. Esse curso ele está em montagem, né? Mas ele vai versar pelo quê? A gente percebe que a função do presidente do conselho, como eu falei, ela é ciência. Então, o DPC, por exemplo, dá toda a ciência do que deve ser feito, as atividades, etc. e tal. Mas existe a parte da arte. E a arte é complementada por esses 3 outros cursos. O próprio número, o curso que leva o nome Arte, que já está, como eu falei, já está de pé, a Vera Costa que está aqui com a gente, é uma das instrutoras. Também, quem quiser saber mais, pode bater um papo com a Vera depois ou acionar o nosso próprio site. E os outros dois, o ATP e o LIC, que é o Liderança Integral no Conselho, e o ATP, que é Autoconhecimento e Transformação Pessoal, é por quê? Porque o presidente do Conselho ele precisa ter uma visão muito crítica sobre ele mesmo. Ele é alguém que está tendo que se autodesenvolver muito mais do que o próprio conselheiro. Por quê? Como é que eu vou mediar debates? Como é que eu vou ser árbitro? Como é que eu vou ser alguém que vai ser imparcial, que vai ser negociador, diplomata? É um pool de qualificações que eu preciso olhar para mim com uma visão muito crítica e entender qual é o meu lado negro, qual é o meu dark side of the moon, né, que eu tenho. Se eu não levar isso em consideração, eu vou achar que eu estou sendo verdadeiro, que eu estou fazendo a melhor coisa.
mas eu talvez esteja fazendo aquilo que está ligado às minhas idiosincrasias. Então eu preciso olhar com uma certa imparcialidade para mim mesmo, para poder exercer essa função também com isenção e com efetividade. Essa é a ideia do ATP. É claro que depois ele pode ser aproveitado também para quem está exercendo outras funções. A gente está desenhando ele especificamente para ser parte da trilha, mas a gente vai depois avaliar se, da mesma forma que o arte, a gente vai deixá-lo disponível para quem não está na trilha do presidente do conselho. Tá, Gabriel? É isso mais ou menos que ele está planejando. Beleza? Gillian? Oi, boa noite, gente. Vanderlei, você falou, em responsabilidades e me ocorreu uma questão, sobre questões jurídicas. Com essas responsabilidades a mais, existe alguma implicação jurídica? Eu fiz o curso JUR. E, Sim. e até tenho divulgado muito, porque eu fiquei muito impressionada com o que foi apresentado ali em relação a cuidados que a gente tem que ter como conselheiro consultivo. Mas com essas responsabilidades a mais, não tem alguma implicação para o conselheiro, para o presidente? Não, ela é a mesma implicação do conselheiro, né? A responsabilidade a mais é para fazer a coisa funcionar, e não porque ele tomou a decisão sozinho. Aliás, é o contrário. A gente vai aprender no DPC que o presidente do conselho, ele é o último a falar. E, se possível, que não fale, né? Para que ele faça com que o debate seja produtivo. É o contrário, das vezes, do que a gente tem em visão. O presidente do conselho é aquele que vai tomar a decisão, ele é o que está na linha de frente, ele que vai ser, vai bater o martelo. Não, ele vai ser aquele elemento capaz de elaborar um debate tão produtivo, tão eficaz, que ele talvez não precise dar a palavra dele, é a última, ou às vezes nem dá, né? Então, por isso ele não tem uma responsabilização maior do que os outros conselheiros. Claro, também levando em conta que a responsabilização de conselheiros administrativos é uma, e de conselheiros consultivos é outra. Você fez o jur, você viu ali que não é zero, mas existe precauções, existe algo que você deve fazer. É a mesma coisa que o presidente do conselho, principalmente se ele for um presidente de conselho de empresa de capital fechado, empresa de um conselho consultivo. Obrigada. Imagina. Pedro, Vamos lá, boa noite a todos. boa noite. Vanderlei, com a sua experiência em posição de presidente de conselho, né, na sua opinião, o que é mais importante aí para um presidente? Competências relacionadas a soft skill ou hard skills? Eu daria um peso absurdo para os soft skills, Tá? tá? Até porque o presidente do conselho, como eu falei, é um orquestrador. Ele não tem que buscar, ele não tem que ser um manancial das melhores práticas. Ele tem que ser alguém que capta onde estão essas melhores práticas e coloque elas para funcionar. Então, ele é alguém que facilita esse debate e muitas vezes o conselho também não é. Não só o presidente, mas o conselho também não é. Às vezes, tem um debate hoje forte, né, sobre qual é o papel do conselho frente à inteligência artificial. E algumas escolas aproveitam dessa curiosidade, dessa demanda para falar, não, vocês vão ter que se aprofundar aqui, entender profundamente. Mas não. Não é papel do conselheiro ser um expert em inteligência. Imagina eu aqui com os meus 60 e poucos anos de idade, eu vou levar um baile da garotada sobre inteligência artificial. Eu não quero ter essa, eu não vou daqui para, mas pelo contrário, eu vou dar um baile na garotada em inteligência emocional, inteligência espiritual, aquilo que eu vou ter que usar de fato como sendo o grande virador de página, né, para tomar as boas decisões. Então, sem dúvida nenhuma, eu daria um peso muito maior aos soft skills, que eu acho que é isso que o presidente do conselho tem que exercer. Maravilha, obrigado. Imagina, Alexandre. Opa, boa noite, Vanderlei. Obrigado, bacana a apresentação. Meu comentário comentário, uma pergunta, muito em linha com o que o Pedro acabou de fazer. Eu tive uma experiência como presidente de conselho, estou numa segunda, Uhum. e eu vejo uma contribuição muito associado a, a fazer a diversidade se transformar na dinâmica do conselho, porque ao se calar e buscar ser o último a falar e, se possível, nem falar, como você disse, a gente tem que tirar o máximo possível de quem está ali, porque normalmente tem muita gente boa e que frequentemente tem opiniões
muito diferentes sobre o mesmo assunto. Sem dúvida. Então, conseguir de fato fazer com que essa diversidade de mentes caminhe para o consenso, me parece um desafio interessante. Como é que vocês trabalham isso nos programas, no DPC, enfim, nesse pool aí que forma a certificação que vocês estão desenhando? Olha, sem dúvida nenhuma, é uma atribuição que por exemplo, como eu já falei, o arte, ele envolve isso, que é a arte da escuta e o processo decisório. Vai ajudar muito o presidente do conselho a entender como é que ele vai buscar esse consenso, através de escutar, através de melhores práticas de tomar decisão, mas, ao mesmo tempo, o papel do presidente do conselho, buscar essa diversidade, através da diversidade de perfis, tentar chegar à melhor resposta, é que ele tem que se colocar nessa posição de catalisador. Ele tem que fazer perguntas, ele tem que interromper, às vezes, alguém que quer dominar o debate. Ele tem que ser ativo nessa participação com muita educação. E, ao mesmo tempo, alguém que essa atribuição ela é dada pelo conjunto, pelo colegiado. Todo mundo enxerga nesse presidente do conselho alguém preparado a exercer essa função para o fim nobre do melhor processo decisório. De novo, a melhor decisão não é aquela que vai ser a certa, é aquela que vai ter a maior probabilidade de dar certo. Então, vai mexer com probabilidade. Para você chegar nessa decisão que tem a maior probabilidade, nada melhor do que você ouvir as partes, nada melhor do que você entender as diferentes visões e buscar a síntese. Por isso que ele tem um papel de sintetizador. Então, na hora que o debate ele está encalacrado, que ele está pendendo para a esquerda ou para a direita, esse papel de sintetizador é importantíssimo. Porque com a sacada do presidente do conselho, ele fala: puxa, nós chegamos aqui no impasse, mas tem esse ângulo aqui, tem esse outro. Por que que a gente não pode não fazer um mix das duas, mas buscar uma síntese das duas? Qual é o caminho que é sintético aqui? E é uma diferença brutal também que a gente explora muito. Não é chegar ao meio termo. O meio termo, muitas vezes, é a pior decisão. Mas a síntese é uma ótima decisão. Tentar encontrar os elementos que podem compor uma síntese. Então, de fato, a capacidade do presidente do conselho de trabalhar essa diversidade em prol da melhor decisão, da melhor probabilidade de decisão, da decisão melhor, é realmente algo que tem que ser trabalhado. E não vem com a prática, né? A gente precisa estudar isso, e é isso que o DPC faz, o ART faz, o ATP, o LIC vão fazer, mas ao mesmo tempo eu preciso praticar. Então, você que já foi presidente, também já está no presidente do conselho, vai poder, de fato, se avançar muito, né? Se você se aprofundar nesses aspectos. Ok, Alexandre? Marcos, Opa, Vanderlei, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Olha só, meu questionamento é na prática. Está sendo formado, estruturado, composto um conselho e depois disso ele está implantado e passa a funcionar. Eu estou imbuído do cargo do presidente do conselho. O que deve ser feito antes, como um checklist ou como uma preparação prévia, para que eu tenha esse perfil, né? Eu aí estou falando numa questão figurativa, como presidente, dentro de uma questão prática, para que desempenhe dentro desses elementos que você acabou de brifar de uma forma um pouco mais abrangente, mas dando a trilha. O que ele, como presidente, precisa conhecer dos demais para desempenhar essa função de falar o menos possível, poder incentivar o debate, poder fazer a síntese, né, ser o mediador. Como é que ele se prepara nisso antes, né? Caiu ali, está formado, estruturou, agora é a vida como ela é, e nada vai ser feito totalmente 100% de uma hora para outra. Mas tem que ter alguma preparação, tem que ter alguma ciência. Eu sei que tem toda a parte do background, toda a parte da experiência, mas alguma coisa precisa
ele precisa se antecipar para que ele consiga congregar os participantes, os conselheiros, né, o próprio CEO. Eu queria Entendi. entender isso, tá? Entendi. Na verdade, assim, quando eu falei daqueles 10 instrumentos de trabalho que eu coloquei no final, é o que a gente explora como sendo esse checklist. Olha, esses 10 instrumentos são os cruciais para você implantar inicialmente para que você consiga exercer os seus 15 papéis. Então, a gente se aprofunda nisso no DPC. Por outro lado, quando você fala, né, de eu exercer esse papel, eu preciso olhar para mim, né? De novo, aquela ideia do autoconhecimento. Eu tenho que saber quais desses papéis eu realmente tenho que me aprofundar, que eu não sou bom, que eu não sei exercer. Mas, principalmente, você tem que entrar preparado para essa função de presidente do conselho. Acho que a melhor dica é essa. Eu tenho que entrar preparado, eu tenho que saber o que eu tenho que exercer. Porque se eu entro sem saber, eu vou pela voz da maioria que diz o seguinte: o presidente do conselho é o cara que decide. Pronto, ele matou o papel do conselho, né? Que é talvez o senso comum que a gente pensa. Olha, se tem o presidente executivo, que é o cara que executa, tem o presidente do conselho, que é o cara que decide. E os conselheiros estão lá simplesmente para dar opinião e ele juntar tudo e falar: a decisão é essa. E quantas vezes a gente não vê isso acontecer com gente até que foi que estudou, que se preparou, né? Enfim. Então, acho que tem alguns elementos aí para você. Primeiro, nós, quando você sente, estuda, e foi o que eu fiz, e preparei esses instrumentos de trabalho, essas coisas, você vai sair municiado. Segundo, você vai entrar num conselho, como presidente do conselho, com presciência daquilo que você deve fazer. E terceiro, quando você encontrar a cultura daquela empresa, porque nada disso vai funcionar se você não entender a cultura. Quem é a família, quem são os sócios, como é que eles agem, quais são os seus valores fundamentais. Quando você juntar isso tudo, junto com a cultura e com os valores da companhia, você vai ter uma bela noção do que eu tenho que fazer. A, B, C, D, qual é a minha priorização, como é que eu vou implantar isso ao longo do tempo. E tenho certeza que você vai conseguir exercer esse papel de uma maneira muito melhor do que se você entrar cru e achar que você é o cara que tem que tomar a decisão, né? Que é o lugar comum que a gente tem, inclusive, hoje nas grandes empresas, na maioria das empresas, né? Muito Beleza, bem, nós temos obrigado. mais 3 minutos e temos 3 postulantes aqui, William, Luciano, Zé Carlos. Vamos lá, William. É o pitch aí de 1 minutinho para pergunta e resposta. Bom, obrigado, Passarela. Foi excelente a seu Master 45. O tema é um tema bem, bem escolhido. É, o curso A Arte eu fiz com a Vera, mudou a minha vida. Eba, olha, depoimento Eu ao vivo. montei, eu montei o meu conselho após ter feito o curso A Arte. Então, ele abriu a mente para eu chegar com o meu sócio e montarmos o conselho. Hoje o conselho está montado na minha indústria, iniciando, então vale a pena. Um ponto interessante, Passarela, que eu gostaria que você abordasse. Ficou mudo, William. Eu, por experiência própria, eu vejo quanto é importante o presidente do conselho aqui, ele é independente, não é nem eu e nem meu sócio, o quanto a mentoria dele é importante para o CEO. De Aham. forma genérica, geral, Rancharan diz, é bem claro, quem derruba um board é o CEO, porque se o CEO esconder as informações, se o CEO agir de forma diferente das definições estratégicas do board, ele tende a derrubar o board, em muitos dos casos, principalmente quando o CEO é o sócio e tudo mais. É entendido que a maior soft skill no início de um board do presidente do conselho é essa mentoria com o CEO? Olha, eu acho que a primeira soft skills que o presidente vai exercer vai ser durante a reunião. A mentoria, a gente viu que ela é fora da reunião. É algo que ele tem que fazer. Então, o caminho mais lógico que eu vejo é como é que ele estrutura bem a reunião. A partir do que a reunião está funcionando, ele começa a ir entre reuniões e fora da reunião, fora da empresa, né? Então, até porque, até conseguir exercer essa mentoria, ele vai ter que entender mais a situação, que vai levar alguns meses, no mínimo, né, para poder entender o que esse executivo está fazendo.
Agora, pode existir casos em que, por exemplo, nós temos um membro da família, que é o presidente executivo, que tem muita deficiência em liderança, etc. e tal, e você já constata isso logo de cara, então você elabora um programa de mentoria rápido para poder fazer isso acontecer, né? E às vezes não está no teu, na tua atribuição demitir o sócio principal, que é o presidente executivo. Então, mais ainda você vai ter que exercer essa mentoria, né? Então, esses são os casos que a gente encontra. Mas, via de regra, você vai começar ali pelas atribuições durante a reunião. Tá? Obrigado, William. Luciana. Bom, bem rapidinho aqui, a pergunta é rápida, é simples. A soft skill liderança, né? Que ela, inclusive, está no seu livro, lá até vim conferir aqui a página do livro. Ela é explorada durante o DPC ou ela vai ser mais aprofundada no LEAK? Qual que é o planejamento do Celint? Olha, a liderança ela é muito bem explorada no Concertif. Aliás, tem alguns que estão fazendo a turma 13 aqui do Concertif, né, e que já sabem, já tiveram essa aula de liderança. Ela está baseada no meu livro, a grande parte dela, o Despertar dos Líderes Integrais, né, e a gente fala ali qual é o papel do conselho enquanto líder. Agora, o papel do presidente do conselho como líder do conselho, ele é explorado no LEAK. Aí nós vamos se aprofundar nesse papel. O DPC não entra muito fundo, ele vai falar sobre todos esses 15 papéis, os 10 instrumentos de trabalho, as 4 competências, mas ele não vai ter tempo hábil de mergulhar muito fundo em uma delas. Ele vai ter uma visão geral e cada um vai poder depois entender aquilo que tem que se aprofundar. Obrigado. De nada, Luciano. Zé Carlos, Boa última noite, pergunta. Vanderlei, meu grande professor. Boa noite a todos. O meu questionamento é quanto à linha entre o conflito e o consenso. É Uhum. papel do presidente ele gerar conflito, ou seja, trazer o conflito para buscar um consenso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que fazer com o presidente? Ele fica reuniões após reuniões, evitando pautas que criam o conflito. Essa é uma questão que eu acho que a gente O poderia talvez debater. primeiro ponto, Zé Carlos, é quando eu coloco no meu livro, né, a palavra confronto versus consenso, eu quero dizer Isso. confronto e não conflito. O conflito ele paralisa. O confronto não. O confronto tem que ser de ideias e não de egos. Eu também, claro, deixo claro lá. Olha, é importante ter confronto de ideias e não confronto de egos. Confronto de egos leva ao conflitos e às vezes conflitos insolúveis. Então, o importante é ter confronto. Confronto, o que que significa o confronto? Nós vamos nos chocar? Não, que nós vamos apresentar ideias e confrontá-las com outras ideias diferentes. E na medida Perfeito. que eu faço esse diálogo, né, essa dialética, eu vou encontrando soluções melhores que vão aflorar como um consenso de um caminho a seguir. Então, esse é o papel do presidente do conselho. É importante conceitualmente entender isso, porque isso pode realmente resultar num processo decisório que vai trazer a probabilidade de melhor decisão. E o papel, na verdade, quando você encontra conflito nas empresas, ou conflito entre membros do conselho ou membros da sociedade, isso pode ser paralisante para o processo decisório. Então, eu tenho que usar outras ferramentas, como mediação, mentoria, negociação, para sair da situação conflituosa, né? Então, esse eu acho que é a chave, e obrigado por ter trazido esse ponto, porque às vezes me questionaram, nossa, mas você fala de confronto, então as pessoas têm que se confrontar, têm que sair na porrada. Não, não é nada disso. É o confronto de ideias, nós temos que levar ideias diferentes, serem confrontadas, serem emparelhadas para ver aquelas que fazem sentido e chegar a uma síntese dessas ideias, né? Então, Provocar, voar a cadeira, né, Vanderlei? né? É aquela ideia, né, que o cinzeiro voa, né? Sincero, obrigado, querido. Muito bom. Pessoal, agradeço. Nós passamos aí 5 minutinhos, né, do tempo estipulado, mas foi de rico aí o debate. Tentei ser muito objetivo na minha apresentação. De novo, vocês encontram lá no site do Serente mais detalhes. Eu acho esse programa sensacional, né, porque ele vai cobrir uma lacuna importantíssima, né, desse papel do presidente como catalisador de resultados, dado que o conselho tem essa missão de criar valor. Então, quem puder estar com a gente na próxima turma vai ser um prazer. Novamente, muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Obrigado.